Olá, tudo bem? Graça e paz, meus amados irmãos. Eu quero hoje compartilhar com vocês. Na verdade, eu quero compartilhar essa semana, né? Nós estamos na semana da paixão. Opa, pastor, que negócio é esse? Que semana é essa? Bom, deixa eu explicar para vocês. É que quando a gente fala semana da paixão, nós estamos falando da paixão de Cristo. Mas o que isso significa? Bom, realmente tem que dar uma explicação lógica sobre isso. Quando a gente fala da paixão de Cristo, nós precisamos buscar algumas informações. E aí eu encontrei aqui uma informação muito interessante, né? Porque a palavra paixão nesse contexto, inclusive a palavra paixão, ela vem do latim, né? Passion, passio, passiones, que é derivado de passus, ou seja, é um termo teológico cristão que é utilizado para descrever o que? Os eventos e o sofrimento de Cristo, tanto físico, espiritual, mental, do próprio Jesus Cristo, nas horas em que antecederam o seu julgamento e também a sua execução. Então, esse evento que aconteceu, que foi a crucificação de Jesus, é um evento central, né, na história da sua vida, em toda a sua vida. Então, por isso que é chamado de paixão de Cristo. Então, nós não vamos esquecer, paixão de Cristo conta, então, os últimos momentos, a última semana de Jesus, do seu sofrimento. Toda vez que a gente falar da paixão de Cristo, nós estamos falando do seu sofrimento, desse evento que aconteceu, tanto do seu julgamento, como também da sua execução. Por isso, daí chamamos de Semana da Paixão, ou a Semana dos Eventos e o Sofrimento de Jesus. Para os católicos, essa é a chamada Semana Santa, tá? Mas para os cristãos nós podemos dizer que é a Semana da Paixão, tá bom? Que é a semana do sofrimento, dos eventos do sofrimento de Jesus Cristo. Então vamos lá. Vamos começar com o domingo. Eu quero trazer aqui para vocês essas informações para que a gente apenas entenda um pouco da história. É bom a gente saber, porque nós já lemos a história de Jesus, conhecemos muito sobre Jesus, mas eu quero falar a partir do domingo, tá? O início da semana, até a sua ressurreição. E aí eu quero trazer para vocês aqui algumas informações para que a gente entenda sobre o que aconteceu no decorrer dessa semana, tá? Eu quero então falar para vocês aqui, por exemplo, o domingo. O domingo que eu estou falando aqui é o domingo da entrada de Jesus em Jerusalém, tá? A semana se inicia no domingo com a chegada do Messias em Jerusalém, certo? Então a entrada de Jesus foi uma entrada triunfal, certo? Os católicos eles chamam esse domingo o domingo de Ramos. Mas vamos para o texto bíblico e eu vou já explicar para vocês sobre isso melhor. No texto de Mateus 21:18 diz assim: depois disto, Jesus prosseguiu para Jerusalém, caminhando à frente dos discípulos. Depois disso, Jesus prosseguiu para Jerusalém. Esse dia ele aconteceu no domingo, tá? A entrada triunfal de Jesus, inclusive, ela está registrada tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19, certo? E em João também conta a entrada de Jesus, mas nos evangelhos, no Mateus, Marcos e Lucas e João está registrado esse assunto. Jesus então ele entra na cidade de Jerusalém montado num jumento, num jumentinho, como diz o texto, e enquanto ele entrava em Jerusalém em direção ao templo, muitas pessoas que estavam ali estenderam suas vestes, ramos de árvores pelo caminho, certo? Naquela entrada, e por isso, para os católicos, é conhecido como o Domingo de Ramos, tá? Mas nós não celebramos o Domingo de Ramos,
tá? Estou apenas contando o evento do acontecimento. E nesse momento, aqui há uma nítida ligação com as profecias registradas no Antigo Testamento. O profeta Zacarias, por exemplo, ele profetizou exatamente sobre esse acontecimento lá no capítulo 9, o verso 9, onde ele falou sobre um rei justo e humilde que traria salvação e que viria montado em um jumento, tá? Ok, Jesus tem o seu momento triunfal, a sua entrada em Jerusalém, certo? Esse acontecimento. E Jesus então retorna para Betânia, certo? Betânia é uma cidade a uma distância de 3 quilômetros de Jerusalém. E ele retorna, está lá em Mateus 21, 17, Marcos 11, 11, está registrado esse momento, onde Jesus retorna para Betânia. E aí, após a sua entrada triunfal, ele passa a noite ali em Betânia. Esse foi o domingo, os acontecimentos do domingo foram esses. Estou aqui resumindo um pouco de toda a história para que nós possamos entender como foi a última semana de Jesus antes da sua crucificação. Na segunda-feira, certo? Jesus sai de Betânia e vai para Jerusalém. E Jesus teve fome, né, nesse momento. E esse episódio está registrado em Mateus 21, 18 e Marcos 11. E aí esses dois evangelhos registram e relatam esse acontecimento que é dele amaldiçoar uma figueira, porque teve fome, e nesse dia, que era na segunda-feira, Jesus teve fome e ele viu uma figueira e procurou fruto para comer, né? E nesse momento ele não encontrou fruto e Jesus amaldiçoa a figueira, tá? E aí Jesus, quando entra em Jerusalém, ele vai direto para o templo. Está lá em Mateus 21, a partir do verso 12, Marcos 11 e Lucas 19. E Jesus retorna então ali, e quando ele chega no templo, o episódio que acontece na segunda-feira é o quê? A expulsão dos mercadores. Jesus expulsa os mercadores porque eles estavam praticando comércio dentro do templo. Esse episódio ele aconteceu na segunda-feira. E aí Jesus expulsa os mercadores ali do templo. Ele não concorda com o comércio dentro do templo, tá? E Marcos, o Evangelho de Marcos relata que já sendo tarde, Jesus sai da cidade de Jerusalém. Então, a segunda-feira é marcada com esse episódio. Ele chega em Jerusalém, vai para o templo e causa todo esse alvoroço, expulsando os mercadores. Lógico que não concordaria, ele não concordou com isso, e expulsou os mercadores do templo naquele momento. Então, no final da tarde, Jesus sai de Jerusalém e muito provavelmente ele retornou para Betânia, pois no dia seguinte eles viram a mesma figueira que havia sido amaldiçoada. Ou seja, quando ele estava retornando, eles viram, porque Jesus não estava sozinho, estava acompanhado, né, dos seus discípulos, e ele retorna, e ao retornar, eles viram a figueira lá amaldiçoada. Então significa que ele teve o percurso, o caminho de Jesus foi o mesmo de volta para Betânia, está registrado em Marcos 11 e 20. Amém? Então nós vimos hoje aqui um pouquinho da semana de Jesus, da semana que antecede a sua crucificação. Nós vimos aqui alguns episódios de forma muito resumida, o domingo de Jesus e a segunda-feira, ok? Depois eu compartilho com os irmãos aí a terça e a quarta, para que a gente entenda o que aconteceu nesses 2 dias, na terça-feira e também na quarta-feira. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, te glorificar e exaltar o teu nome. Nessa hora, quero te agradecer pela vida da tua igreja, do teu povo, ó Deus, que nessa semana nós podemos relembrar os últimos dias
de Jesus, o teu Filho amado, antes da crucificação. E nós podemos também relembrar o dia da Páscoa, da celebração da ceia do Senhor, ou seja, todos os momentos de Jesus antes da sua crucificação, sepultamento, ressurreição. Isso nos faz reviver, ou seja, viver um momento muito gostoso da vida cristã, porque lembramos do Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Abençoa, Pai, a nossa vida. Obrigado, Pai amado, pela salvação da nossa vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém.